Olá, pessoal. Eu tenho várias colegas, eu estou fazendo o curso de enfermagem. Muita gente pediu para ajudar na parte de química orgânica, porque para a gente assimilar vários conhecimentos da bioquímica, a gente tem que ter uma noção básica de química orgânica. Então, eu vou mostrar, só que na verdade, para entender a química orgânica, a gente tem que ter noções de química geral. E o primeiro caminho que a gente tem que focar para a gente conseguir assimilar a química orgânica é a questão do diagrama de Linus-Pauling. E o diagrama de Linus-Pauling eu vou mostrar aqui como é que funciona. E para a gente assimilar, a gente tem que ter em mãos a tabela periódica. E aqui, ó, peguei um livro do Ricardo Felch, quando eu fiz colegial. Aí, ó, e para a gente trabalhar a química orgânica, a gente tem que ter noção como é que funciona o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Isso aí são os básicos para a gente conseguir entender para frente. Então a gente vai ter que saber distribuição eletrônica do Linus-Pauling, do diagrama de Linus-Pauling, como é que funciona a distribuição eletrônica. E como base a gente tem que ter noção que o átomo ele tem no núcleo os prótons e os nêutrons. Os prótons têm a carga positiva, os nêutrons é neutro e por fora na eletrosfera existem os elétrons. E esses elétrons são disponibilizados em camadas. E a camada mais externa ela trabalha de forma que ou ela recebe elétrons ou ela doa elétrons. Então a gente tem que ter em mente que só os elétrons que se movimentam. Então, às vezes, quando você vê um elemento com carga positiva, é porque ela doou elétron. E quando ela tem uma carga negativa, é porque ela tem um elétron a mais do que o normal. Então, ela tem, na tabela periódica, tem elementos, né, que tem facilidade para doar e tem elementos que têm facilidade para receber. Qual, por exemplo, os elementos da 1A e 2A, eles têm facilidade para doar, porque eles têm uma força menor, né, com o núcleo do átomo, sabe? E o carbono, que a gente vai trabalhar na química orgânica, ele tem uma dupla função. Ele pode doar ou pode receber, porque na última camada a gente vai ver que ele tem 4 elétrons. E para estabilizar o elétron, ele geralmente estabiliza com 8 cargas, né? E nessas 8 cargas, ele tem 4 elétrons, então ou ele recebe 4 ou ele doa 4. Por isso que na química orgânica a gente vê que ele faz 4 ligações, porque ali ele está compartilhando, está recebendo 4, né? E tem a força de Van der Waals, mas aí a gente vai ver, isso aí a gente não vai aprofundar porque não tem necessidade. Mas a questão é o seguinte, no diagrama de Linus-Pauling, a gente vai ver aquela disponibilização das camadas. Por exemplo, o carbono, aqui ó, ele tem número atômico 6 lá na tabela, é da família 14, né, ou 4A, na versão de antigamente. Então, ele tem 6 elétrons. E aqui a gente aprende no diagrama, assim, as camadas são K, L, M, N, O, P, né? São 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, P, Q. Não vou me aprofundar muito, não. Mas eu vou focar no carbono, no hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aí na K, ele tem a primeira camada. Então, a camada 1. A L é a camada 2. A M é a 3. A N é 4. O é 5. O P é 6. Aí vai. Assim sucessivamente. E a gente no diagrama,
Quando tem 2 camadas, a gente põe 2 vezes. Quando tem 3, a gente põe 3 vezes. Quando tem 4, a gente põe 4 vezes, né? E 5, aí vai. Só que a gente vai nas camadas só dessas 4 elementos, a gente vai gastar menos numeração nesse diagrama. E a gente sabe que elas têm disposições, dentro de cada camada elas têm subcamadas, subníveis. Aí nos subníveis tem a subnível S, o subnível P, o subnível SPD, aí depois o subnível F. No subnível S, que é o primeiro aqui, ó, é o S aqui para todo mundo. Eles cabem só 4 elétrons. Aliás, cabem 2 elétrons, né? No P, ele cabe 6 elétrons. No D, ele cabe 10 elétrons. No F, cabe 14. Então, aqui cabe 2, sempre cabe 2. O P, o D, que são os subníveis, o F. Aí, aqui no S cabe 2. Isso aqui é uma disposição que a gente tem que memorizar. O P cabe 6. Aqui, né? O outro sabe 10, o outro 14. E a gente percebe assim que de 2 para 6 aumenta 4. Do 6 para 10 aumenta 4. Do 10 para 14 aumenta 4 elétrons, né? E aí quando cabe em cada caixinha, a gente fala assim, que é o spin positivo e outro negativo aqui, né? O spin. Só que isso aqui é mais profundo ainda. Mas a questão que a gente vai aprender é isso. E a gente vai fazer o tracejado do diagrama para a gente saber a ordem e as forças dos subníveis. Porque a eletrosfera, ela não é linear, ela é em hélice, né? E ela tem a disposição de um planetária, né? Parece um planeta. Então, eles têm o caminho dela na forma de hélice, né? E aí a gente vai pegar a força assim, a gente vai distribuir assim, ó. Isso aí a gente aprendeu no primeiro colegial. 1S2, aí depois a gente volta aqui na mesma paralela, a gente vai lá, 2S2, e depois a gente traceja aqui, ó, 2P6, depois 3S2 e assim por diante. Aí vai tracejando aqui, ó. Aí vai chegar uma hora que vai chegar no 3PC, vai chegar no 4 e volta pro 3. Isso aqui tem que seguir essa ordem, porque tem a ver com a força, com o núcleo, né? E aí a gente vai usar o número atômico quando? É agora. Por exemplo, aqui, o número atômico do carbono é 6, né? A gente tá vendo aqui. Então, a gente vai distribuir. Qual que é a distribuição eletrônica do carbono? Carbono é 6. Então, a gente tem que pôr os elétrons aqui, em cima de cada subnível, para a gente saber com que a gente está trabalhando. Aí é 1S2, 2S2, 2P, que já foi distribuído 2, 4. Quanto que falta para inteirar 6? A mais 2. Então, deu 4. Quanto que elétrons tem na última camada? Na última camada é a camada L, que é a camada 2. Então, ela tem 2 elétrons na S e 2 elétrons na P. Então, quer dizer que ela tem 4 elétrons na camada L, né? Então, o que que acontece? Se ela tem 4 elétrons, a gente vai pegar e distribuir lá os elétrons. Na última camada, a gente distribui. Tem 4 elétrons. Aqui, essa disposição aqui, a gente só a gente configura os elétrons da última camada. Então, se ela tem 4 elétrons, ela tem 4 elétrons ou para compartilhar ou para doar, né? No caso, ou para receber, né? E quando na química orgânica a gente vai dispor os elementos orgânicos, eles são o carbono, hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, como regra geral, né? O carbono,
ele se liga com 4 braços, né? Com os outros elementos. O hidrogênio, com um, ele já estabiliza, porque a gente compartilha para ele estabilizar. Porque se ele não estabilizar, ele vai ficar na forma iônica. E aqui a química orgânica, ele tem que ficar de uma forma estável no organismo, né? A hora que a gente vai trabalhar no corpo, ela tem que ficar de uma forma estável, como ela vai ficar armazenada. E aí a hora que ela vai se movimentar, ela fica na forma iônica. Então, a gente tem que saber como é que se ligam os elementos. Aí o 4, que é esses 4 aqui dos elétrons, que ele vai compartilhar. O hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3. Para a gente não precisar de decorar, o que a gente faz? O carbono faz 4 ligações, ele, com mais 4 ele estabiliza. Então, geralmente o carbono e o hidrogênio é a forma mais tranquila de se estabilizar. Então, o hidrogênio faz uma ligação, aí ele precisa de porque ele estabiliza com 2. Com 2 elétrons ele estabiliza. Porque a questão da estabilização, ele pode estabilizar com 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 ou 2. Então, isso aqui quando a gente vai falar de todos os elementos da química, da tabela periódica, então você tem uma noção geral dessa. Mas como a gente vai trabalhar só com essa, a gente tem que ter noção ou que ele estabiliza com 2 ou com 8, que são elementos do início da tabela. E aí o hidrogênio, com um hidrogênio, ele estabiliza com mais 1, porque ele estabiliza com 2, ele compartilhou com o carbono e ele já estabilizou, mas o carbono não estabilizou. Ele compartilhou, então ele tem 5 elétrons na última camada. Então a gente coloca um outro hidrogênio. O hidrogênio estabiliza com 2, compartilha com o carbono. Aí ele precisa de mais 2, então vamos pôr mais 2 hidrogênios, que ele compartilha o elétron do hidrogênio e estabiliza também. Por isso que o carbono ele tem 4 braços. Pode ser uma ligação dupla ou simples. E aí vai depender da disposição, mas tem que ser 4 braços. O hidrogênio com um braço só, que é esse braço aqui que ele compartilhou o elétron do carbono, por isso que fala um braço. E o oxigênio, como é que ele estabiliza? Aí a gente vai aqui na tabela, pega o oxigênio. Qual que é o número atômico dele? O número atômico dele é 8, tá vendo aqui? Da família 16. Aí tá? Viram, né? Dá 8. Então, vou fazer a distribuição de Linus Pauling. Aí vai lá. Oxigênio é 8. Então, vai lá. 1S2, 2S2, 2P, aí tem 4. Falta quanto? Mais 4. Aí deu 8. Quantos elétrons tem na última camada? Tem 6 elétrons, 2 do S e 4 do P. Aí a gente vai fazer a configuração dela, né? O oxigênio, aliás. Aí a gente vai pegar 4, 5, 6, que são 6 elétrons que tem na última camada, que é a camada 2, que é a camada L. Então, a gente vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos elétrons ele precisa para se estabilizar? No caso aqui, 8, né? Então, a gente precisa de mais 2 elétrons de alguém para ele se estabilizar. E aí, a gente vai usar qual? Eu vou colocar aqui o hidrogênio, porque ele normalmente ele reage de forma ou um álcool, ácido carboxílico, né? Tem acetona, então ele liga com carbono também. Então, vamos fazer com carbono. O carbono, ele precisa de 4 braços, né? Que ele precisa estabilizar os 4, ele tem que ganhar elétrons aqui para estabilizar. Aí, o que acontece? Esse aqui precisa de 2. Aí, o que ele faz? Agarra esse aqui, compartilha o elétron do carbono. E esse aqui formou o outro
alta ligação. Aí quantos elétrons eles têm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. Mas o carbono precisa de mais dois braços, porque ele precisa de mais duas ligações para ele receber elétron de alguém, compartilhar com alguém, né, que é a ligação covalente. Aí ele pode ligar com quem? Pode ligar com um outro carbono, né? Ele pode ligar com dois hidrogênios também, né? No caso assim, em vez assim, com carbono, ele não vai se estabilizar, ele estabiliza esse carbono, né? Só que aqui deu 4. Só que aqui ele não está estabilizado para pôr um hidrogênio de cá. Hidrogênio de cá, que tem um elétron de cá, compartilhou, deu. Que elemento que é esse, né? Esse aqui acaba que parece até uma cetona, né? É uma cetona. Aí a gente vai aprender que isso aqui na química orgânica tem uma função orgânica, né? E tem várias funções, e essas funções são importantes na atividade metabólica do nosso corpo. Então, se o oxigênio ligou com carbono, formou, que esse aqui pode ser, no caso, pode ser uma cetona, no caso que eu te mostrei, né? Vou usar assim, o oxigênio com o hidrogênio. Aqui, o oxigênio é 6, na última camada que a gente viu lá na distribuição. Falta duas, a gente pode usar o hidrogênio de um, o hidrogênio do outro, né? Que aí ele compartilha com o hidrogênio do outro, o hidrogênio estabilizou com duas, e ele com os 8, que recebeu 2 elétrons de cada hidrogênio. E que molécula essa é importante para nós? Essa é muito importante, porque ela forma a água, que é o H2O, né? Que é uma ligação polar, porque ela tem resultantes angulares, e esse formato faz com que elas, da polaridade, elas têm atração por outros elementos que são também polares. E quando a gente vai estudar lipídios, a gente tem que saber algumas funções. No caso dos lipídios, a gente sabe que para ela se estabilizar na molécula, no nosso corpo, ficar na forma de armazenamento, ela tem que... a gente tem a forma de os triglicerídeos, e eles são na forma triacil glicerídeos, né? Então, a gente vai usar um triálcool com ácido triacil carboxílico. A gente sabe que é um ácido, que é o ácido carboxílico, né? E o glicerol. E o que é o glicerol? A gente tem que saber as funções. Nas funções do glicerol, a gente sabe que é um triálcool, né? Triacil. E aí, no caso, o glicerol, no caso do glicerol, é esse aqui, ó. 1, 2, 3, que é o triacilglicerol. Então, ele tem 3 álcools numa molécula só. Então, ele tem... Aqui a gente vai saber, porque às vezes a gente encontra o exercício na forma condensada. A gente tem que saber a ligação que cada uma faz para a gente conseguir abrir, para a gente saber se a função que cada uma tem. Às vezes a gente vê na forma condensada, você não sabe se é um ácido carboxílico, se é uma acetona, né? Ou se é um álcool, então a gente tem que saber. Aí o álcool, aqui ó, o oxigênio, ele precisa de 2 braços, porque ele precisa de 2 elétrons de outros 2 elementos para se estabilizar. Então, o álcool, ele liga o oxigênio com o hidrogênio, que ele pega o elétron do hidrogênio, e o hidrogênio estabiliza com um elétron do oxigênio, o oxigênio precisa de um elétron do carbono que estabiliza ele. Então, ele está com 2 braços, o oxigênio e o hidrogênio está com um braço, que ele precisa de um elétron, e o carbono precisa de 4. Aqui, no caso, no desenho, tem 2 braços, então quer dizer que está faltando os 2 braços do hidrogênio, que seria um hidrogênio, que seria um braço. Isso aqui é uma forma condensada, a gente pode fazer assim ou assim,
né? A gente vê assim, mas é a mesma coisa que esse aqui, que é o hidrogênio de cá e hidrogênio de cá, porque ele compartilhou aqui o elétron de cada hidrogênio, né? Que é o braço aqui. E aqui é a forma condensada. E aqui, ó, tem um braço para o carbono, um braço para o oxigênio e um braço para o outro carbono. Tá faltando quanto? Tá faltando um hidrogênio, que é um elétron que falta para compartilhar com o hidrogênio. Então, quando a gente estuda esses elementos, a gente tem que saber isso como básico. Depois, a gente sabe que no lipídio a gente tem o ácido carboxílico, que é uma ligação, seria um ácido graxo, né? E o ácido graxo ele é composto no mínimo por 14 carbono e tem num lado da molécula uma função, né, uma configuração de elementos que formam o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, a configuração é C dupla O H, porque aí aqui é o que varia, que seria a gente falar que é o radical, né? É onde que a gente tem o C14, C16, que são moléculas de cadeia longa, né? Um elemento orgânico. E aí a gente tem que saber identificar isso aqui. Da mesma forma que a gente tem que saber identificar o álcool. Olha aqui, o álcool é OH. Tem que fazer essa configuração. Assim como a cetona, ele faz dupla ligação com o oxigênio num carbono, né? Aí forma outros carbonos ou que seja um só, né? Mas aí ele chama cetona, né? Aí tem a nomenclatura, que a gente tem que aprender, saber identificar na parte da nome, né? A nomenclatura. Outro elemento seria o aldeído. O aldeído é C dupla O H. Porque o elétron aqui compartilhou, esse com esse estabilizou com um braço, aqui com 2 braços o oxigênio, e o carbono tem os 4 braços aqui. E aqui o que muda seria as prolongações aqui do radical. Que é o aldeído, cetona, ácido carboxílico. Que esse ácido carboxílico que a gente vai estudar no ácido graxo, o que ele acontece? Para ele se estabilizar, para ele ficar de uma forma armazenada no nosso organismo, que é o triglicérides, ele pega o hidrogênio aqui, ó, e quebra. Aliás, o hidrogênio daqui quebra e ele agarra esse OH aqui para formar água, né? Faz uma hidrólise, porque ele forma água pela quebra. Aí o que acontece? Esse carbono aqui, ele fica aberto para receber o oxigênio desse aqui, ó, que ficou nessa molécula aqui, ó. Aí a gente pega aqui, vou até fazer aqui bonitinho, vou fazer no outro lado, para vocês entenderem. Olha só, aqui é o glicerol, triglicérides. Aqui o OH, H2. Esse aqui é o triglicérides. E a gente vai fazer uma união, né? Vai fazer uma reação aqui química, onde o álcool mais o ácido carboxílico vai formar um éster, que é uma outra função. E aí aqui a gente vai pegar 3 moléculas do ácido graxo, que a gente faz dupla OH, C dupla OH, C dupla OH. E aqui tem mais 13 carbonos aqui. 13 carbonos. Estou pondo o menor deles, né? C13. Porque vai formar C14, que é o mínimo aqui. O que a gente está focando aqui, enfatizando é aqui. Por quê? Aqui esse hidrogênio ele tem maior facilidade de se ionizar. Então, esse aqui, ó, ele sai
e agarra esse OH do álcool. E esse aqui também faz a mesma coisa, ó. Vou fazer até em outra cor, ó. E esse aqui faz a mesma coisa. Aí o que que acontece? Vai formar como produto, porque quando a gente fala isso aqui, é a reação dos reagentes. E o reagente vai formar o produto, que seria na reação, ó, reagentes que formam o produto. Estão vendo aí? E nisso, a gente tem esse aqui como reagentes. Reagentes, a gente vai formar o produto. Como é que é o produto? Vai ser qual o produto que vai ser resultado aqui? A gente vai pôr o carbono, ó, o carbono. Aí põe aqui o O que ligou aqui, ó, agarrou aqui, aqui a água saiu para cá. Vai formar 3 águas. Mais o produto, que é esse aqui, ligado, que a gente vai ter que separar a molécula. Aí vai formar o O, que é desse aqui, ó. Mais esse aqui. Mais esses aqui, tudo. E esses aqui, ó. Esse aqui é o produto unido com esse. Esse mais esse. Aí vai formar o O. E aqui nesse carbono vai ter uma dupla O aqui. Esse aqui também vai repetir, ó, dupla O, dupla O. E aqui os carbonos, 3 lá. Eu não vou... Aí tem os hidrogênios aqui também. A gente vai deixar de lado porque o foco é outro, né? E esse elemento, esse formato dessa molécula aqui, que é o triglicérides, ele é um éster, um triéster, ó. Porque essa aqui é a função orgânica que ele forma. Ó, ele fica na forma de éster, triéster. Triéster. Triglicérides, né? Triglicérides. Ou triglicerídeos. Porque esse é o formato que ele tem. E a gente tem que saber essas funções para a gente conseguir identificar, saber quantas ligações que eles fazem, para a gente conseguir estudar, né? Porque senão a gente não vai para frente. Porque vai ter as proteínas, que vai ter o nitrogênio. E no caso do nitrogênio, como é que ele faz? Ele faz, faz ligações, precisa de 3 elétrons para estabilizar, que é no caso os 3 braços que ele precisa. Aí no caso, a gente sabe que por exemplo, NH3, que é o que? A amônia, né? Amônia, a gente aprende na microbiologia, no ciclo da amônia. Como é que é formado esse NH3? O nitrogênio, a gente vai lá na tabela periódica e vê lá. Como é que quantos elétrons ele tem? Porque o número atômico coincide com a quantidade de elétrons. Então, ele tem 7 elétrons, porque está na família 15 lá, da 5A de antigamente. Então, ele tem 7 elétrons. Vamos ver quantos elétrons ele tem na última camada? Então, vamos lá. Diagrama de Linus Pauling. A gente já decorou, né? O nitrogênio é 7, como a gente viu aqui, né? Então, vai lá. 1s2, 2s2, 2p, ó, já foi 4. Falta quanto? Então, falta 3. Então, deu 2, 4, 7. 3 com 4, 7. A gente vai lá, olha a última camada, a camada L. Então, a camada L, ele tem o 2 do S e o 3 do P. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Vamos lá, distribuir. 3, 4, 5, né?
E nesses 5, ele precisa, para se estabilizar, de 8 elétrons. Então, tem que compartilhar com alguém. Onde a gente pega o hidrogênio, né? Põe hidrogênio aqui, era 3, ó. Você vê que coincide com a quantidade que a gente precisa, ó, 5. O elétron precisa de 2 e ele empresta os dois ao mesmo tempo que ele precisa, ele empresta, porque isso aqui fica movimentando, sabe? São energias que vão se equilibrando. E aí a gente vai compartilhar esse com esse com esse com esse. Perceberam que dá 3 braços? É as 3 ligações que ele precisa para ele compartilhar, fazer ligação com o valente com os outros hidrogênios, assim, ou com as outras moléculas que ele precisar. Porque às vezes pode ser um carbono, porque a gente está trabalhando a química orgânica com esses elementos, porque eles formam elementos orgânicos, né? Eles têm características próprias. E aí a gente vai ver os 3 braços. Então, aí a gente vai ver que tem funções que ele forma tanto a amina e também forma a amida, né? Aí a gente vai trabalhar aqui na bioquímica a amina, porque as proteínas são formadas pelo um grupo amina, que é uma amina seria com o grupo N do nitrogênio, e o ácido, que é do ácido carboxílico. Então, a gente vai formar o aminoácido, né? Então, por exemplo, o nitrogênio vai ligar um carbono, que pode ser um grupo ácido, tudo junto, porque essa fórmula aqui é a forma que a gente forma o aminoácido, que é a menor molécula, seria a menor, a unidade básica da proteína, porque a gente vai formar um polímero de várias, ou seja, vai formar repetições de aminoácidos que vão fazer ligações peptídicas entre elas, né? Então, isso aí a gente vai ver mais na frente, mas como para ter noção básica, eu tô dando esse esclarecimento. OH. O que é isso aqui? É um ácido carboxílico. E o que é esse grupo aqui? É o nitrogênio, que seria a amina. Só que aqui ele precisa de 3 braços, né? E aqui ele precisa de 2. Então, faz esse grupo aqui, ó. Né? Então, se ele precisa de 3, é os 3 elétrons que ele precisou do carbono, formou 3 braços aqui, estabilizou o nitrogênio. E aqui, vamos ver se o carbono está estabilizado? Aí o carbono precisa de 4, porque ele precisa de 4 elétrons de cada elemento. Aí vem aqui o carbono, compartilhou com um elétron do outro carbono, e os outros 3 estão aqui. Então, esse aqui está com 4 braços, esse aqui está com 3. E esse aqui tá, vamos ver se está certo? Ó, o carbono pegou os 2 elétrons do oxigênio, e pegou um elétron desse outro oxigênio, deu 3 braços. Esse aqui com outro carbono formou o 4º braço. E o hidrogênio precisa de um braço só, tá aqui. E o oxigênio precisa de 2 braços, que é os 2 braços que ele compartilhou com o carbono, e esse oxigênio compartilhou com o elétron do hidrogênio e o outro elétron do outro carbono. Entenderam? Então, esse aqui é a amina, o grupo amina, que é esse aqui, né? Amina e o ácido carboxílico. Aí a gente vai ver futuramente que ele vai ligar aqui, ó, o hidrogênio quebra aqui, ele agrupa com o outro o nitrogênio e forma a ligação peptídica. A gente vai ver em outro vídeo ou em outro lugar. Mais pra frente, como a gente tá vendo essa matéria básica, é o que eu tenho para facilitar a gente entender a bioquímica, porque sem um conhecimento básico de química orgânica é muito dificultoso para a gente assimilar o conteúdo adiante. Então, turma, aí tá aí minha dica, e quem gostou dá um like aí, que eu vou pôr no YouTube. Um abraço.